Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelane de Castro e diante de todos os pedidos de perdões feitos por prefeitos, governadores, presidentes de países que tiveram alto índice de contaminados e mortos pelo coronavírus, aqui no Brasil a gente tem um caso que ainda fica naquela incógnita, exatamente, o exame de Bolsonaro. Mas louvável e glorioso seria se ele admitisse se tivesse realmente pego ou não o vírus. Boris Johnson, ele veio e disse que estava com o coronavírus e foi para a UTI, né? Outros governantes também, aqui no Brasil também tivemos prefeitos e governadores que falaram que estavam com o coronavírus e revelaram seus exames e pediram que o povo tomasse cautela. Porém, Bolsonaro, numa equipe que ele teve, que viajou dos Estados Unidos, 23 membros dessa equipe voltaram contaminados com coronavírus, não é? E um deles era o falastrão Augusto Heleno. Mas Bolsonaro não revelou seu exame, nem o dele nem o da esposa, mesmo com o pedido, né, da Justiça do Distrito Federal para que divulgasse os exames. Não, pelo contrário, Bolsonaro age mais como um garoto propaganda da hidroxicloroquina e da cloroquina. Afinal de contas, já sabemos que Donald Trump tem ações, porcentagens da empresa francesa que produz o remédio. Mas se o efeito da cloroquina, da hidroxicloroquina é tão bom, tão eficaz assim, por que é que os Estados Unidos, com mais de 22 mil mortos, não estão utilizando? Por que é que a Inglaterra, que teve seu primeiro-ministro contaminado, não está utilizando? Porque a própria China, onde o epicentro surgiu, a pandemia, não utilizou e nem está utilizando? Porque o próprio governo francês, aonde a empresa que é francesa, que está em solo francês, não utiliza? É porque não há um consenso na comunidade médica e científica do mundo do efeito comprobatório do remédio. Queremos sim um remédio, mas antes de darmos receita sem saber da eficácia do remédio, é necessário também analisarmos e avaliarmos o risco que esse remédio pode ter para pessoas que não tenham algo, não é, que seja o coronavírus. Sabemos que causa arritmia cardíaca, mas quantos de vocês já fizeram um exame cardiológico para saber se seu coração está bem? Há sim uma busca incessante, varando dias e noites de cientistas, médicos buscando uma alternativa. Mas Bolsonaro, que vive no mundo da fantasia, e ainda seus robôs e o próprio gado, pede que ele seja agraciado com o Nobel da Medicina e o Nobel da Paz por ter descoberto um remédio que há mais de 50 anos já existe, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina, algo realmente sem sentido dentro do mundo real. Mas o que me chama mais atenção é o porquê de tanto esconder o seu exame, Bolsonaro. Provavelmente essa é uma teoria minha e eu tenho até uma certa certeza que a primeira-dama foi contaminada e passou essa quarentena toda em sua casa. Ninguém viu a primeira-dama depois quando o Bolsonaro chegou nos Estados Unidos com sua comitiva e dia após dia um membro da sua equipe ia sendo diagnosticado positivo com o coronavírus. Não, mas se o isolamento não funcionasse, Wuhan, aonde o epicentro surgiu, não teria reduzido. Não teve vacina, não teve remédio para os chineses. Houve uma incessante luta contra o vírus. O isolamento foi um dos responsáveis para que o país, a China, principalmente a província de Hubei, tivesse amenizado o contágio, que ainda pode ter uma nova onda de contaminação, que é chamada recontaminação, e isso é perigoso. O vírus já se mostrou que ele pode ficar dentro das pessoas sem se manifestar por um bom tempo. Entendeu o perigo? E aqui no Brasil, temos casos que chamam mais atenção em relação a países de outro mundo que estão nos observando. Antes se tinha a teoria que atacava-se diretamente pessoas idosas. Então as pessoas jovens de qualquer forma, com doenças pré-existentes, não se teria o coronavírus, seria um resfriadinho, uma gripe. Só que o problema é isso, está atacando essas pessoas que não estavam há pouco tempo dentro das estatísticas de mortes do coronavírus. É porque simplesmente esses países onde teve o maior índice de mortes pelo coronavírus, já existia sim uma população idosa.
Mas isso não queria dizer que o coronavírus não atuasse de forma agressiva em pessoas jovens, desde quando que essas pessoas não tivessem algum tipo de doença pré-existente. Então Bolsonaro, ele fica todo tempo pressionando para que seja liberado de forma descontrolada, que você vá às farmácias comprar hidroxicloroquina e cloroquina. Olha, ninguém precisa ser cientista médico, mas eu lembro-me que no ensino médio havia sim todas as fórmulas dos medicamentos na parte de química e umas advertências bem, negritas lá do cuidado de tomar certos remédios que não sejam orientados pelos médicos. E eu digo a vocês, qual médico? Mas qual médico que vai colocar o seu registro, do Conselho Federal e Regional de Medicina na reta para defender aquilo que Bolsonaro vem falando? O uso da hidroxicloroquina. Ele fala sem dados, ele fala sem pesquisa, ele não tem dados que possam comprovar. O seu ministro da Saúde, Henrique Mandetta, fica pressionado para que ele possa, o próprio ministro, dizer que tome cloroquina que vai resolver. Não é assim. Se fosse assim, o Trump já tinha doado para os americanos, porque 22 mil mortos, de uma doença nova, que sabemos que existem doenças aí que já matam pessoas, mas uma nova que entrou na estatística, se existisse um remédio para isso, não teria dado para evitar essas mortes? Evitar a quebra da economia? Não, mas no nosso mundo da Alice, no País das Maravilhas, na qual Bolsonaro habita, existe aí um paradoxo meio equívoco daquilo que é realmente testado e aprovado pela comunidade científica e aquilo que, de forma especulatória, Bolsonaro vem defendendo. Mas, afinal de contas, Bolsonaro é um presidente preocupado com a nação, com a população, ou um farmacêutico, garoto propaganda, querendo vender o produto na qual sabemos que Trump tem parcelas de porcentagens da fábrica que produz? Não, ainda não temos realmente uma vacina ou um remédio eficaz para contra o coronavírus. Mas seria uma coisa honrosa, seria uma coisa gloriosa se o próprio presidente assumisse que tinha sido contaminado com o coronavírus e que sua esposa também estaria contaminada com o coronavírus. Afinal de contas, usar a lei de acesso à informação para não revelar algo que poderia descredibilizá-lo é uma falta de vergonha ainda. Mesmo não apresentando os exames, que com certeza deram positivos, ele tem essa falta de credibilidade porque as suas palavras não geram confiança. Há mentiras escondidas nessa cortina. Ele tenta omitir algo que ele, como um líder, deveria ser o primeiro a divulgar. Tive coronavírus, pegou em mim, mas eu fui uma pessoa, de certa forma, que não sofri tantos impactos, mas posso ser uma pessoa assintomática. Minha esposa também teve, eu aconselho que vocês tomem cuidado. Isso seria realmente a fala de um líder que teria a boa vontade de proteger a sua população. E diante da pressão que Bolsonaro vem tentando fazer dos médicos de São Paulo, que é o caso do Davi Upi e do Roberto Calil, Bolsonaro tenta, de forma, coagi-los a dizer que foram tratados com cloroquina. Mas seria uma forma até irresponsável de médicos falarem que tem bons efeitos se o mundo todo ainda tem desconfiança no medicamento. Um medicamento criado para uma determinada tipo de doença, o lúpus e a malária. Mas demos graças a Deus caso esse remédio venha a ser eficaz diante deste inimigo que até então faz o mundo, grandes potências e economias se ajoelharem diante dele. Não adiantou investimentos maciços da Rússia, da China, dos Estados Unidos para renovar seu arsenal bélico nuclear, enquanto os países foram derrubados por um vírusinho até então desconhecido. Será que em vez de investir em tantas armas, não teria sido mais vantajoso investir na ciência, na medicina? Porque provavelmente se esse vírus tivesse surgido em pouco tempo, as vacinas, que provavelmente poderia ser eficaz contra este vírus, estaria guardada esperando a hora de ser utilizadas, e não mísseis nucleares direcionados para países inimigos para qualquer hora ser lançadas. O que eu vejo em relação sobre o que os outros líderes falam e o Bolsonaro é que temos um suicida kamikaze na nossa presidência, que não ouvem os outros líderes. Não há um diálogo e consenso com esses líderes das potências que vêm tentando combater o vírus. Estamos em nossa pequena floresta Tupiniquim, rezando para que nenhum mal venha acontecer de forma
terrível para o Brasil e para o nosso país, porque Bolsonaro é o piloto desta aeronave na qual ele não sabe nem que direção tocar o Brasil. Mas, se realmente ele quisesse agora ganhar créditos, ter sua popularidade de novo em alta, ele poderia, pelo menos nesse exato momento, vir em rede nacional e mostrar seus exames, que o Hospital das Forças Armadas busca esconder para o povo brasileiro. Bolsonaro seria agora mais honroso se ele trouxesse seus exames, tanto o seu quanto da sua esposa, para mostrar se teve ou não o coronavírus. No mais, eu me despeço por aqui, pessoal. A gente se encontra no outro. Essa é só uma observação, o porquê que Bolsonaro esconde tanto seus exames e de sua esposa. Valeu.